O Triângulo das Bermudas, também conhecido como Triângulo do Diabo, é uma região vagamente definida na parte ocidental do Oceano Atlântico Norte, onde se diz que vários aviões e navios desapareceram em circunstâncias misteriosas. A ideia da área como exclusivamente propensa a desaparecimentos surgiu em meados do século XX, mas fontes mais respeitáveis descartam a ideia de que há algum mistério. A primeira sugestão de desaparecimentos incomuns na área das Bermudas apareceu em um artigo de 17 de setembro de 1950 publicado no The Miami Herald, Associated Press, por Edward Van Winkle Jones. 2 anos depois, a revista Fate publicou Sea Mystery at Our Backdoor, um pequeno artigo de George Sand cobrindo a perda de vários aviões e navios, incluindo a perda do voo 19, um grupo de 5 torpedeiros Grumman TBM Avenger da Marinha dos Estados Unidos em uma missão de treinamento. O artigo de Sand foi o primeiro a expor a área triangular agora familiar onde ocorreram as perdas, bem como o primeiro a sugerir um elemento sobrenatural para o incidente do voo 19. O voo 19 sozinho seria coberto novamente na edição de abril de 1962 da revista American Legion. Nele, o autor Alan W. Eckert descreveu que o líder do voo foi ouvido dizendo: "Estamos entrando em águas brancas, nada parece certo. Não sabemos onde estamos, a água é verde, não branca." Ele também escreveu que funcionários do Conselho de Investigação da Marinha afirmaram que os aviões voaram para Marte. Em fevereiro de 1964, Vincent Geddes escreveu um artigo chamado The Deadly Bermuda Triangle na revista Argosy dizendo que o voo 19 e outros desaparecimentos faziam parte de um padrão de eventos estranhos na região. No ano seguinte, Geddes expandiu este artigo em um livro, Invisible Horizons. O artigo de Geddes Argosy delinea os limites do triângulo, dando seus vértices como Miami, San Juan, Porto Rico e Bermudas. Escritores subsequentes não seguiram necessariamente esta definição. Alguns escritores deram diferentes limites e vértices para o triângulo, com a área total variando de 1.300.000 a 3.900.000 km², 500.000 a 1.510.000 milhas quadradas. De fato, alguns escritores até estendem até a costa irlandesa. Consequentemente, a determinação de quais acidentes ocorreram dentro do triângulo depende de qual escritor os relatou. Larry Kusch, autor de The Bermuda Triangle Mystery, Solved, 1975, argumentou que muitas alegações de Geddes e escritores subsequentes eram exageradas, duvidosas ou inverificáveis. A pesquisa de Kusch revelou uma série de imprecisões e inconsistências entre os relatos do Berlitz e as declarações de testemunhas oculares, participantes e outros envolvidos nos incidentes iniciais. Kusch observou casos em que informações pertinentes não foram relatadas, como o desaparecimento do velejador de volta ao mundo Donald Crowhurst, que Berlitz apresentou como um mistério, apesar de evidências claras em contrário. Outro exemplo foi o transportador de minério relatado pelo Berlitz como perdido sem deixar vestígios 3 dias fora de um porto atlântico quando havia sido perdido 3 dias fora de um porto com o mesmo nome no Oceano Pacífico. Kusch também argumentou que uma grande porcentagem dos incidentes que provocaram alegações da misteriosa influência do triângulo realmente ocorreram bem fora dele. Muitas vezes, sua pesquisa era simples, ele revisava os jornais de época das datas dos incidentes relatados e encontrava relatórios sobre eventos possivelmente relevantes como clima incomum que nunca foram mencionados nas histórias de desaparecimento. O número de navios e aeronaves desaparecidos na área não foi significativamente maior, proporcionalmente falando, do que em qualquer outra parte do oceano. Em uma área frequentada por ciclones tropicais, o número de desaparecimentos que ocorreram, em sua maioria, não foi desproporcional, improvável ou misterioso. Além disso, Berlitz e outros escritores muitas vezes não mencionavam tais tempestades ou até mesmo representavam o desaparecimento como tendo ocorrido em condições calmas quando os registros meteorológicos contradizem isso claramente. Os próprios números haviam sido exagerados por pesquisas mal feitas. O desaparecimento de um barco, por exemplo, seria relatado, mas seu eventual, se tardio, retorno ao porto pode não ter sido. Alguns desaparecimentos, de fato, nunca aconteceram. Diz-se que um acidente de avião ocorreu em 1937, perto de Daytona Beach, Flórida, na frente de centenas de testemunhas. Uma checagem dos jornais locais não revelou nada.
A lenda do Triângulo das Bermudas é um mistério fabricado, perpetuado por escritores que, propositalmente ou inconscientemente, fizeram uso de equívocos, raciocínio falho e sensacionalismo. Em um estudo de 2013, o Fundo Mundial para a Natureza identificou as 10 águas mais perigosas do mundo para o transporte marítimo, mas o Triângulo das Bermudas não estava entre elas. Quando o programa de televisão do Canal 4 do Reino Unido de Bermuda Triangle, 1992, estava sendo produzido por John Simmons da Geofilms para a série Equinox, o mercado de seguros marítimos Lloyd's de Londres foi perguntado se um número incomumente grande de navios havia afundado na área do Triângulo das Bermudas. O Lloyd's determinou que um grande número de navios não havia afundado lá. O Lloyd's não cobra tarifas mais altas para passar por esta área. Os registros da Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmam sua conclusão. De fato, o número de supostos desaparecimentos é relativamente insignificante considerando o número de navios e aeronaves que passam regularmente.